Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Meus amores, a aula de História de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma revisão de conteúdo, certo? Então peguem o livro de vocês e acompanhem todo o conteúdo que a prof vai explicar, certo? Se vocês acharem melhor, pode ir pausando o vídeo, pode ir anotando. O importante é memorizar tudo que nós aprendemos, combinado, crianças? Depois da nossa revisão, nós teremos uma atividade avaliativa, algumas questões para vocês responderem, certo? Nós teremos hoje a primeira revisão e semana que vem teremos mais uma revisão, igual nós fizemos no primeiro trimestre. Combinado, meus amores? Então, vamos começar. Revisão de História, parte 1. Vamos começar? Crianças, ao decorrer das nossas aulas, nós aprendemos um pouquinho mais sobre a cafeicultura, lembra? A cafeicultura é a produção de café. Ela teve início no Brasil, pois aqui no Brasil é onde nós temos o solo e o clima favorável à plantação de café. Então, o Brasil é um lugar muito bom para o cultivo de café. Então, foi aqui que tudo teve início, certo? Eram plantados o café aqui no Brasil e daí eram vendidos em outros países. Então, saía do Brasil e era vendido em outros lugares. Quem que trabalhava no cultivo? Vocês lembram? Quem trabalhava no cultivo da cafeicultura eram os africanos escravizados. Então, eles plantavam o café, colhiam o café, secavam e até transportavam o café. Mas muita atenção! Foi criada uma lei, a Lei de 1850. Essa lei era uma proibição, ou seja, foi uma lei que proibiu de trazer os escravizados lá da África para o Brasil. Então, eles não podiam vir mais da África para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Porém, os donos ficaram muito bravos com essa lei e eles resolveram comprar os escravos do Nordeste. Isso mesmo, do Nordeste aqui do Brasil, certo? Esse processo de comprar os escravos do Nordeste ficou conhecido como tráfico interno. Nós vimos também que São Paulo é a província mais rica do Brasil. Então, naquela época, por volta do ano de 1850, São Paulo se tornou a província mais rica do Brasil. Por quê? Porque tinha muita plantação de café em São Paulo. Quem entrasse em São Paulo avistava milhares de pés de café cobrindo de verde os morros. Então, era o estado com maior plantação de café. Por isso que ficou conhecido como a província mais rica do Brasil. Os fazendeiros de São Paulo, que eram os donos das fazendas, eram conhecidos como barões do café. E as plantações de café, que eram os locais ali onde tinha as plantações, eram chamados de Ouro Verde, certo? Aqui nós temos um mapa do avanço do café. Então, tudo começou em São Paulo, certo? Mas depois avançou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi para o Espírito Santo, foi para várias cidades, Bauru, foi para Umuarama, diversas cidades, certo? Então aqui mostra que o café expandiu, ele cresceu muito, mas ele começou em São Paulo, ok? Vimos também sobre o tema Uma Cidade, Diferentes Culturas. A cidade de São Paulo, crianças, foi formada por diferentes culturas, como os indígenas, portugueses, africanos, entre outros. Por que desse tema, desse título? Porque aqui nós vimos que São Paulo é uma cidade, mas que essa cidade ela é formada por diferentes culturas. Então, pessoas de diferentes países vieram para São Paulo, certo? E criaram ali os bairros de São Paulo. Então, eles trouxeram com eles várias culturas diferentes, certo? Esses povos, eles foram muito importantes na construção da cidade de São Paulo. Então, como a prof falou, os indígenas ajudaram, os portugueses, os africanos, entre muitos outros povos com culturas diferentes também construíram a cidade de São Paulo. Vimos um pouquinho sobre a cultura indígena, certo?
que a cultura indígena povoou muitas cidades no Brasil, inclusive São Paulo, como nós vimos agora, né? Mas outras cidades também. A cultura indígena é conhecida pelas suas características marcantes, como a pintura no corpo, os objetos que eles produzem e até o modo com que eles se vestem, tá? Então, por isso que eles são conhecidos por essas características. Também são conhecidos por viverem uma vida simples, né? Então, eles têm uma vida mais simples. Eles vivem da caça, da coleta de frutas e verduras e da pesca. Então, eles utilizam aquilo que vem da natureza. A prioridade de vida deles é utilizar as coisas da natureza, certo? E para isso, eles moram perto de rios, para poder fazer a caça e a pesca. Então, aqui nós temos algumas imagens da cultura indígena, porque que mostra um pouquinho das características marcantes de cada um, certo? E por último, vimos um pouquinho mais também sobre a cultura portuguesa. A cultura portuguesa é uma cultura que veio lá de Portugal. E essa cultura também povoou diversos lugares do Brasil. Povoou Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares. Eles foram as primeiras pessoas a habitar o Brasil. Quem lembra? Os portugueses foram os primeiros moradores aqui do Brasil. E junto com eles, eles trouxeram alguns hábitos e costumes que até hoje nós praticamos, como a dança e a música, que em muitos lugares no Brasil a gente escuta e dança. Eles também trouxeram o folclore, que nós conhecemos, a culinária, que é muito gostosa e que muitos lugares fazem a comida portuguesa, e também as calçadas. Lembra que nós vimos que foram eles que criaram alguns designs das calçadas? Isso mesmo. Agora que nós vimos um pouquinho dos assuntos que nós trabalhamos até agora, nós vamos responder as nossas atividades no Forms, tá? Lembrando que é uma atividade avaliativa, crianças. Então façam com bastante calma e bastante atenção, tá bom? Vamos ler junto questão por questão? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão completar com os dados de vocês. Nome completo, turma e professora e a data do dia que vocês estão realizando essa atividade. Exercício número 1. Nas nossas aulas, aprendemos que uma cidade pode ser formada por diferentes culturas. Por que isso ocorre? Porque as cidades são grandes? Porque as cidades foram formadas por culturas vindas de outros países? Porque as cidades recebem visitantes? Porque as pessoas não gostavam de morar nos espaços rurais, escolhendo a cidade? Vão responder a alternativa correta, ok? Exercício número 2. Qual estado se tornou a província mais rica do Brasil e por que esse estado se tornou a província mais rica do Brasil? Então, foi Rio de Janeiro, porque era o local com maior cultivo de café. Foi São Paulo, porque era o local com menor plantação de café. Foi Minas Gerais, porque era o local com maior cultivo de café. Ou foi São Paulo, porque era o local com maior cultivo de café. Ou será ainda que foi Rio de Janeiro, porque era o local com menos plantação de café? Vocês vão ver as alternativas e vão marcar a correta, certo? Exercício número 3. O que dizia a nova lei criada no ano de 1850? O que dizia essa lei? Foi proibido trabalhar nas cafeiculturas? Foi proibido trazer escravos da África para o Brasil? Foi proibido mulheres africanas nas plantações de café? Ou foi proibida a entrada de imigrantes? Vão assinalar a resposta correta. Exercício número 4. Leia o texto sobre a cultura indígena de pessoas que vivem em uma aldeia chamada Pataxó. Depois responda. Vamos ler juntos? Então, olha só. Na aldeia Pataxó, nós levantamos bem cedinho. As crianças, quando são 4:30 da manhã, já levantam para comer banana assada, peixe e mandioca. Depois de comer, as crianças vão para a escola e os pais para a roça. À noite, na beira de uma fogueira ou em suas casas, os pais contam histórias para as crianças. Os homens pegam lenha na roça, capinam e as crianças também ajudam os pais. Que legal, né, crianças? É um pouquinho da rotina de quem mora em uma aldeia Pataxó. Então, com base nesse texto, vamos responder a A e a B, certo?
Letra A. Qual a frase do texto que mostra o carinho dos pais pataxós pelos seus filhos? Então, qual dessas frases aqui que mostra o carinho dos pais pelos filhos, certo? Então, vamos ver a primeira frase? Na aldeia Pataxó, nós levantamos bem cedinho. Segunda frase. Depois de comer, as crianças vão para a escola e os pais para a roça. Terceira frase. À noite, na beira de uma fogueira ou em suas casas, os pais contam histórias para as crianças. E quarta frase, as crianças também ajudam os pais. Então, qual dessas frases que vai mostrar o carinho? Vai marcar a alternativa correta. E letra B. Em sua cultura, as crianças pataxós começam o dia comendo banana assada, peixe e mandioca. E você? O que você come no início do dia? Então, vocês vão escrever ali o que vocês comem no início do dia. Combinado, meus amores? Terminando as atividades, não esqueçam de revisar para ver se está tudo certo e se não esqueceram nenhuma alternativa. Combinado? E daí clica em enviar para a prof poder receber o formulário de vocês. Combinado, meus amores? Então, façam uma boa aula com bastante atenção, bastante capricho e até semana que vem. Beijos no coração!